Você já ouviu falar de alguém que mudou a história sem buscar os holofotes? Um homem que não escreveu uma só carta registrada na Bíblia, mas foi essencial para que outros cumprissem seus chamados. Essa é a história de Barnabé, um nome que talvez você não ouça tanto quanto Pedro ou Paulo, mas que foi um verdadeiro pilar nos bastidores da igreja primitiva. Barnabé não era seu nome de nascimento. Ele se chamava José, um judeu da tribo de Levi, nascido na ilha de Chipre. Foi apelidado pelos apóstolos como Filho da Consolação ou Filho do Encorajamento, e o nome não poderia ser mais apropriado. Em um tempo em que o cristianismo ainda dava seus primeiros passos e enfrentava perseguições intensas, Barnabé foi um construtor de pontes, um pacificador e, acima de tudo, um encorajador. Sua história nos mostra como a fé prática, a sensibilidade espiritual e a coragem para acreditar nos outros podem transformar destinos. Ele viveu entre os anos 30 e 60 d.C., e seu legado, mesmo longe dos holofotes, moldou o caminho de gigantes da fé. Barnabé nos convida a enxergar o valor de ser instrumento de apoio, mesmo quando o mundo prefere a fama. O nome Barnabé não foi dado por acaso. Em Atos 4, 36-37, aprendemos que seu nome original era José, mas os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé, que significa Filho da Consolação ou Filho do Encorajamento. Esse apelido não era apenas simbólico, ele refletia de forma precisa o caráter e a missão daquele homem. Logo nesse trecho, vemos Barnabé tomando uma atitude surpreendente. Ele possuía um campo, e em vez de manter a posse ou buscar lucro, vendeu a propriedade e depositou todo o valor aos pés dos apóstolos, para sustento da comunidade cristã. Em um tempo de escassez e perseguição, esse gesto revelou seu desprendimento, generosidade e fé prática. Ele não apenas falava sobre o amor cristão, ele vivia esse amor. Barnabé se destacou por ser sensível à voz do Espírito Santo, pronto a obedecer, mesmo sem garantias humanas. Era um pacificador nato, alguém que unia pessoas e curava divisões. Em um período de profundas tensões entre judeus e gentios, sua postura acolhedora ajudou a construir pontes onde havia muros. Além disso, ele era confiável. Os apóstolos viam nele alguém íntegro, de caráter firme e coração disposto. Em vez de buscar protagonismo, Barnabé se dedicava a levantar outros, ajudando-os a florescer em seus chamados. Ser chamado Filho do Encorajamento é mais do que uma designação bonita. Em Barnabé, esse título se tornou um modo de vida, e um exemplo eterno para todos nós. Imagine um homem nascido longe de Jerusalém, em uma ilha banhada pelo mar Mediterrâneo, mas profundamente enraizado nas tradições do povo de Deus. Esse era Barnabé, nascido em Chipre, uma região influenciada pela cultura helenística, mas fiel às raízes judaicas. Ele era um levita, membro da tribo responsável pelos serviços sagrados no templo, o que nos mostra que desde cedo sua vida foi moldada pela fé e pelo serviço a Deus. Mas o destino de Barnabé não era ficar confinado aos rituais de um templo distante. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, ele foi um dos que reconheceram o mover divino e se rendeu ao senhorio de Cristo. A sua conversão é um sinal poderoso de como o Evangelho estava rompendo barreiras, não apenas geográficas, mas também culturais e religiosas. Barnabé não era um judeu comum. Seu nascimento fora de Israel o tornava alguém familiarizado com a linguagem e a mentalidade dos gentios. Ele transitava bem entre mundos distintos, o que o tornaria mais tarde uma peça-chave na expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Em uma época em que os seguidores de Jesus ainda eram vistos como uma seita estranha dentro do judaísmo, Barnabé foi um dos primeiros a viver essa fé com coragem, fora do centro religioso de Jerusalém. Sua origem e contexto não foram obstáculos, foram instrumentos que Deus usou para abrir novos caminhos. Ele era, desde o início, um elo entre mundos. Um precursor da igreja que viria a abraçar todas as nações. Imagine a tensão no ar. A igreja em Jerusalém, ainda se recuperando da perseguição brutal que havia enfrentado, recebe a notícia de que Saulo de Tarso, o temido perseguidor de cristãos, agora afirma ser um seguidor de Jesus. Desconfiança, medo e silêncio tomam conta da comunidade. Seria uma armadilha? Um plano para se infiltrar e destruir por dentro? Foi nesse cenário que Barnabé entrou em cena, mais uma vez mostrando por que era chamado de Filho do Encorajamento. Enquanto todos evitavam Saulo, Barnabé se aproximou. Ouviu seu testemunho. Viu sinceridade em seus olhos. Percebeu a transformação que só o encontro com Cristo pode produzir. Atos 9, 26-27 nos conta que Barnabé foi o responsável por levar Saulo até os apóstolos. Ele contou, com convicção, como Saulo havia visto o Senhor no caminho para Damasco e como agora pregava com ousadia em nome de Jesus. Foi graças à confiança e à credibilidade de Barnabé que Paulo pôde ser aceito, não como espião, mas como irmão. Esse momento foi decisivo.
Se Barnabé não tivesse intercedido, talvez o ministério de Paulo demorasse mais a florescer, ou sequer tivesse começado em Jerusalém. Barnabé acreditou quando ninguém mais acreditava. Ele enxergou o potencial onde outros só viam perigo. A coragem de confiar e o discernimento espiritual de Barnabé mudaram o curso da história da igreja. Ao acolher Paulo, ele acolheu também uma das maiores vocações missionárias de todos os tempos. Depois do impacto da perseguição em Jerusalém, muitos cristãos se dispersaram. Mas o que parecia ser uma tragédia se transformou em expansão. A fé começou a florescer em lugares improváveis, e um desses lugares foi Antioquia, uma grande cidade na Síria, cosmopolita, cheia de diversidade cultural e religiosa. Foi ali que algo novo e poderoso começou a surgir. Gentios, ou seja, pessoas não judaicas, estavam crendo em Jesus em grande número. A igreja de Jerusalém, intrigada e animada, decide enviar alguém de confiança para verificar o que estava acontecendo. Quem mais confiável do que Barnabé? Quando ele chega a Antioquia, seu coração se enche de alegria. Ele não tenta controlar ou moldar o movimento às suas ideias. Pelo contrário, ele reconhece que Deus estava agindo, e se junta à obra com humildade. Mas Barnabé vai além, entende que essa nova fase precisa de mais líderes. Ele então parte para Tarso em busca de alguém que muitos haviam esquecido, Paulo. Ele o traz de volta à cena, e juntos, discipulam os novos convertidos por um ano inteiro. É ali, em Antioquia, que os seguidores de Jesus passam a ser chamados, pela primeira vez, de cristãos, Atos 11h26. Agora, pense, quantas vezes em nossa rotina encontramos ambientes ou pessoas que estão florescendo, mas precisam apenas de encorajamento e apoio? Quantas vezes Deus está agindo em situações fora do nosso controle, e o nosso papel é reconhecer, somar e convidar outros a participarem? Barnabé nos ensina que liderança verdadeira não é sobre controle, mas sobre servir, levantar outros e discernir o que Deus já está fazendo. E talvez, como ele, você também esteja sendo chamado a buscar alguém esquecido para caminhar junto. Você está disposto? Imagine Barnabé e Paulo em pé diante da comunidade cristã em Antioquia. Enquanto orações são feitas e mãos são impostas, o Espírito Santo separa para uma missão ousada, levar o Evangelho a terras distantes. Com eles, segue João Marcos, jovem e entusiasmado, primo de Barnabé. A viagem começa em Chipre, terra natal de Barnabé. Ali enfrentam o mago Elimas, que tenta impedir a fé do procônsul Sérgio Paulo. Mas Paulo, cheio do Espírito, o repreende com autoridade. Elimas fica cego, e o procônsul crê, é o primeiro de muitos sinais do poder de Deus. Depois, seguem para a região da atual Turquia, Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Em cada cidade, enfrentam oposição feroz, mas também colhem frutos. Em Listra, curam um homem aleijado de nascença. A multidão, maravilhada, quer adorá-los como deuses. Com humildade, rejeitam a glória que não lhes pertence e continuam a missão. Mas nem tudo são vitórias visíveis. Em um momento de dificuldade, João Marcos abandona a viagem e volta para casa, Atos 13h13. Ainda assim, Barnabé segue firme. Essa jornada mostra como a fé se manifesta no confronto direto com desafios, e como Deus opera em meio às imperfeições humanas. Depois da intensa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé planejam revisitar as igrejas que haviam ajudado a fundar. Era um momento de reafirmação, de fortalecer os irmãos na fé. Mas, de repente, uma tensão inesperada surge, e não foi com os de fora. Barnabé queria levar João Marcos novamente. Para ele, o jovem merecia uma segunda chance. Afinal, todos falham, e crescimento espiritual também passa por restauração. Mas Paulo discordava. Para ele, João Marcos havia abandonado a missão antes, e por isso, não era confiável. O debate se intensificou. O tom subiu. Atos 15h39 descreve o desfecho com simplicidade, mas firmeza. Houve entre eles tal desavença, que se separaram um do outro. Foi uma ruptura real. Dois gigantes da fé, unidos em missão, agora seguem caminhos diferentes. Paulo escolhe Silas. Barnabé parte com Marcos para Chipre. À primeira vista, parece uma derrota. Mas há algo profundo aqui. Barnabé permaneceu fiel à sua identidade. Ele era o filho do encorajamento, e não abandonaria alguém por um fracasso passado. Onde Paulo viu risco, Barnabé viu potencial. Essa história nos convida a refletir: como lidamos com quem falha conosco? Somos rápidos em descartar ou dispostos a recomeçar juntos? Às vezes, até os melhores se desentendem. Mas Deus, com sua sabedoria, usa até os conflitos para ampliar sua obra. A separação não foi o fim,
Foi o começo de duas frentes missionárias que iriam ainda mais longe. O tempo provou que Barnabé estava certo ao insistir em João Marcos. O jovem que havia abandonado a missão não foi esquecido nem descartado. Pelo contrário, sua vida foi transformada pelo cuidado e encorajamento de Barnabé. João Marcos voltou a crescer no ministério e, mais tarde, tornou-se um colaborador próximo do apóstolo Pedro. Sob sua orientação, ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, uma das principais fontes da vida e ensinamentos de Jesus. Esse evangelho continua a impactar milhões até hoje. Além disso, Paulo, que inicialmente desconfiava de Marcos, reconheceu seu valor no fim da vida. Em 2 Timóteo 4:11, ele pede a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essa mudança mostra o poder da restauração e do investimento na vida das pessoas, mesmo quando elas falham. O legado de Barnabé não está apenas em suas ações, mas na sua capacidade de acreditar no potencial escondido dos outros. Ele foi um restaurador, alguém que via além das falhas e investia na esperança. Esse exemplo nos desafia hoje a sermos pacientes e a oferecer novas chances, entendendo que, muitas vezes, o que parece fracasso é apenas uma etapa de crescimento. Barnabé não escreveu cartas como Paulo. Não fez discursos marcantes como Pedro. Seu nome, para muitos, nem aparece com destaque nos grandes feitos da Bíblia. E ainda assim, sem ele, talvez não conhecêssemos o Evangelho segundo Marcos, talvez Paulo não tivesse sido aceito entre os apóstolos, talvez Antioquia não tivesse se tornado a base missionária da igreja. Barnabé foi o tipo de pessoa que muda o mundo nos bastidores. Ele nos mostra que o reino de Deus não é construído apenas por quem fala alto, mas por quem escuta com paciência. Não é formado só pelos que lideram na frente, mas também por aqueles que incentivam, levantam e acreditam nos outros quando ninguém mais acredita. Em tempos como os nossos, de pressa, cancelamentos rápidos e relações descartáveis, o exemplo de Barnabé é quase revolucionário. Ele nos ensina a arte rara de ver além do erro, de insistir no valor das pessoas, de cultivar o crescimento silencioso que frutifica com o tempo. A moral da história. Talvez você não seja o Paulo da sua geração, mas pode ser o Barnabé de alguém. Pode ser o empurrão que falta, o ombro que sustenta, a voz que diz: você ainda tem valor, vamos tentar de novo. Na escola, no trabalho, na igreja ou em casa, há sempre um João Marcos precisando de alguém que o veja com olhos de esperança. Ser como Barnabé não é sobre aparecer, é sobre fazer diferença. E às vezes, os maiores milagres acontecem quando escolhemos simplesmente não desistir de alguém. Se essa história falou ao seu coração, se Barnabé te inspirou de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando de um empurrão de fé, ou que possa ser um Barnabé na vida de outro. Aqui no Luz do Verbo, cada história tem um propósito, e você faz parte disso. Então, se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. Ative o sininho também, porque isso garante que você receba os próximos vídeos assim que saírem, sempre com reflexões bíblicas aplicadas à vida real. E claro, deixa seu like se esse conteúdo te edificou. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com mensagens que transformam. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que a luz do Verbo ilumine o seu caminho e fortaleça sua jornada de fé.